Olá, boa tarde, boa noite, boa um meio-dia, bom 3 horas da manhã. Está começando mais um Krasim Podcast, o pior podcast da história da internet. Não existe nada pior do que isso. Alguns comentários atrás, um vídeo atrás, não sei, o cara falou que não era pior do que 6 por um. Bom, teria que ter um debate sobre isso, né? Mas vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. Primeiramente, hoje eu gostaria de falar de Abara. Abara, que é o terceiro vídeo dessa nossa série, essa minha série, né? Sobre o Tsutomu Nihei, Grande Senhor Nihei. E Abara, aqui, é uma história que eu gosto bastante, não é que eu gosto bastante, acho boa, mas ela carrega um problema aí na estrutura do Nihei. E aí fica um problema bem, um tanto quanto mais claro. Em Blame, tanto em Blame quanto em Noise, vou falar primeiro de Blame. Em Blame nós temos 65 ou, se não me engano, 70 capítulos e você tem uma grande distância para você acompanhar os personagens, o cenário e tudo o que acontece em volta. Em Noise, ele é sobre Blame. Então beleza, você já entende mais ou menos qual é a parada. Quando a gente vai em Abara, ele é um mangá, ele é um outro mundo, um outro universo, uma outra história, onde ele tem apenas, se não me engano, 12 a 13 capítulos. E a gente tem aquela clássica estrutura do Nihei, que é poucos diálogos, confuso, quando você chega, ele já tá no meio da ação, nada explica, você vê personagens comemorando, mas você não sabe quem são, e ele já fica um pouco mais confuso do que deveria. Por exemplo, a falta de diálogos, a falta de você talvez entender o que diabos está acontecendo em Blame é o charme. Tem muita coisa que é explicativa em Blame, mas no geral, o charme de Blame é que é difícil você entender realmente o que de fato está acontecendo. Agora em Abra, eh, isso também acontece, mas como são apenas tão poucos capítulos, não dá tempo para você digerir completamente a história. Apesar que talvez esse seja o papel aí fundamental aí, não papel, né? Talvez esse seja o plano do Nihei, fazer uma obra bem rápida e um pouco tanto quanto assim confusa. A gente conhece, né, os Gaunas, né, que são criaturas. E aí tem o Gauna branco, o Gauna preto, e aí os Gaunas se matam. Se não me engano, o Gauna preto come os humanos e os Gauna brancos comem tudo, comem os Gaunas pretos. Pode ser alguma coisa assim. Eu reli, né, ontem, e eu já meio que esqueci sobre os Gaunas. Mas é uma parada um tanto quanto confusa, porque isso fica interessante pra mim, porque a outra obra que faz parte aí de Abara é Cavaleiros de Sidônia. E como falei no último podcast, eu meio que tenho que voltar a ler Sidônia, porque eu parei um tempo e eu só esqueci toda a história, porque a história ela também é bizarra demais. Mas em Cavaleiros de Sidônia, ele fala sobre os Gaunas. Ele tem os Gaunas como monstros, com exceção que eles estão no espaço. Em Abra, eles estão em uma cidade grande e mega populosa. E eu fico interessado em que talvez em Abra não é uma obra assim que ela ganha um certo valor quando você, como posso dizer? Quando você lê pela primeira vez, ou quando você lê sem o acesso a Sidônia, Cavaleiros de Sidônia. É uma coisa assim que é meio difícil de explicar, porque a história realmente ela não explica nada. Os personagens eles já agem como já sabem o que deve ser feito, o que é interessante. É uma história ágil, mas essa falta de exposição ela realmente ela cria um problema na história. Porque por que isso é um problema dentro de Abra, mas não em Blame? Só para reexplicar. Porque Blame tem pelo menos 5 vezes mais capítulos. Ele tem uns 60, 70 capítulos. Então você vai passar por vários estágios em Blame, por vários inimigos, por várias formas de lutar.
e você vai entendendo o que são aqueles inimigos, a sua natureza. Em Abra, esse tempo é muito reduzido, é muito pouco. E é muito difícil compreender exatamente o que o autor queria passar. As técnicas estão lá, a forma que o autor escreve a história está lá, porém, por ele ser pequeno demais, por ser uma história pequena demais e não se agarrar em outra história, ela perde um tanto quanto de. Como posso dizer? Ela perde um tanto de qualidade. Porque Noise, ele tem 8 capítulos, ele é menor, ele tem. Ele tem. Ele se escora em Blame. Só que Noise, ele consegue ser uma história sem se ancorar em Blame. E o meu sentimento sobre Abra é que Abra ele não consegue ser uma obra melhor. Ele só consegue ser uma obra melhor, quero dizer, se ele se ancora em Cavaleiros de Sidônia. Então é como se Cavaleiros de Sidônia fosse uma. Como posso dizer? É, ao começar a ler Cavaleiros de Sidônia, você tem uma compreensão melhor do que está acontecendo em Abra. E por mais que outras pessoas possam gostar, eu acho que isso se tornou um pouco prejudicial dentro da história. Abra, ele não funciona, eh, pra mim, ele não funciona completamente como uma história isolada, diferente de Noise, que ele consegue sim funcionar como uma história isolada. Sobre Abra. Abra é um mangá, né, ele inspirou muito o autor de Chainsaw Man, o Tatsuki Fujimoto. Caso o, eh, meu Deus, deu um branco aqui. É foda, né? Mas sim, ele inspirou o Tatsuki Fujimoto. Abra é uma das principais. Eu perdi neurônio, eu tô perdendo neurônio. Mas é uma das principais inspirações para Fujimoto. Quando você começa a ler Abra, você começa a ver que Fujimoto realmente pegou alguns frames e só colocou no mangá dele. O que eu acho legal, por parte do Fujimoto, fazer essa homenagem ali, essa inspiração. Mas também a forma que o Fujimoto colocou dentro do mangá dele foi um tanto quanto, digamos, bem próxima. Bem próxima, por assim dizer. Eu sei que comecei a falar de Abra sem contextualizar tudo, né? Eu sou um desgraçado. É por isso que esse aqui é o pior podcast de todos. Mas assim, a gente começa com Abra, chegamos lá, uma mulher, fala, ó, teve um problema aí, um Gauna branco se manifestou. Aí beleza, então o protagonista, ele vai lá e ele começa a lutar contra essa manifestação de Gauna branco. Então nós entendemos que ele é um Gauna preto. Então, assim continua, assim vai indo a história. Ele vai lutando com vários gaunas brancos. E você vai vendo que muitos desses gaunas brancos e gaunas pretos, eles são experimentos do governo. E como tem coisas do governo ali enxeridas, e eles na verdade eram mais experimentos e outros experimentos, alguns escaparam, outros se modificaram. E você vê que a sociedade ela é construída em torno dessas criaturas, desses gaunas. O mundo onde essas pessoas estão inseridas é construído através dessas criaturas. E é meio que é isso que eu posso dizer sem dar muito spoiler, basicamente. Mas o final, ele é tão enigmático e confuso quanto qualquer outro final, assim, quanto Blame, assim. Mas a diferença é que o final de Blame, ele é mais bonito. Ele é mais, assim, poético, visualmente. E como eu tava falando, reclamando lá de Abra, o final de Abra, ele é só aquele final, assim, que você olha e fala assim: "Ah, né, não entendi, né, mas, assim, faltou uma certa eu acho que faltou, principalmente, uma certa acuidade do autor. Ele acho que ele acho que levou muito a sério essa coisa de não explicar as coisas. E acho que talvez isso faltou em Abra. Eh, falando nisso, né, acho que é isso, basicamente. Falando nisso, eu vou falar de Wolverine Snicked no próximo vídeo, e eu vou criticar justamente o contrário. Eu sei, mas, pra mim, esse é o principal ponto de Abra. O autor, ele é um bom mangá, eu gosto, mas o autor, ele saiu da sua forma usual. Ele não comparado com ele mesmo, ele se saiu pior.
Basicamente, essa seria minha opinião básica aí sobre Abara. Muito obrigado, é isso e até mais.